Salmo, capítulo 69, parágrafo 8. Sou como estranho para os meus irmãos, como desconhecido para a minha família. Sou como estranho para os meus irmãos, como um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Salmo, capítulo 69, parágrafo 8. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, parágrafo 26. Depois que mataram o Jonatas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu estimava, como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Oh, Davi, o amor de Jonatas é mais maravilhoso e melhor que o amor das mulheres. Eu choro por você, meu irmão Jonatas, como eu estimava, como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda que o amor das mulheres. Segundo o livro de Samuel, capítulo 1, parágrafo 26. E tem outras palavras do rei Davi que ele também fala aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito, eles me caluniam, né? O difamavam, o diziam que ele era homossexual, né? E o que o rei Davi falou no segundo livro de Samuel, capítulo 1, parágrafo 26, foi pelo poder do Espírito Santo de Deus, de Jesus. Casamento e divórcio, William Marion Branham, né? Você é você e mais ninguém. Deus é Deus e mais ninguém. E eu sou eu e mais ninguém também, né? Tudo bem? Tudo certo? O que as pessoas pensam a meu respeito? As pessoas podem pensar o que quiserem a meu respeito. E o que elas pensam a meu respeito é problema delas e não meu, né? Pode passar 24 horas pensando o que quiserem. Tudo bem, tudo bem. Deus me livre, não quero criar nenhuma doutrina aqui, mas isso é competência para o irmão André Lima. De novo, olha aqui. São palavras do profeta Elias, do Jesus Cristo, do irmão William Marion Branham, né? Através dele, diz o Jesus Cristo do irmão William Marion Branham. O Jesus Cristo do irmão William Marion Branham. O profeta Elias, através do irmão William Marion Branham. Na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 104. Você sabia que Satanás era coigual a Deus? Um dia? Certamente que era tudo, exceto Criador. Ele era tudo, encontrava-se à destra de Deus nos céus. O grande e proeminente querubim. Se ele estava à destra, já não está mais. Está à sinistra, destra, direita, sinistra, esquerda. Então, sem querer criar doutrina, o diabo é a mão esquerda, Lúcifer, Samael, é a mão esquerda de Deus, do universo? Se ele estava à destra, não está mais, está à esquerda, né? E o anjo e o cordeiro, e o anjo de 24 de abril de 1993? Está à destra ou à esquerda de Deus? Este anjo de 24 de abril de 1993, através do profeta Cacó Filipe e através dos seus apóstolos e seguidores, estão proclamando que o irmão André Lima, o irmão André Luiz, é deficiente intelectual, é doente mental. Pelo que me consta, o anjo de 24 de abril de 1993, por meio do profeta Cacó Filipe e por meio dos seus apóstolos e seguidores, estão proclamando que o irmão André Lima, André Luiz, é doente mental, é deficiente intelectual. Parágrafo 106. E continua o Jesus Cristo do irmão William Marion Branham, o profeta Elias,
por meio do irmão William Marion Branham. Parágrafo 106 da mensagem Casamento e Divórcio. Lembre-se, Adão era tanto masculino quanto feminino na criação original, mas então ele foi separado por uma costela. Posso repetir? Lembre-se, parágrafo 106 da mensagem Casamento e Divórcio. Lembre-se, Adão era tanto masculino quanto feminino na criação original, mas ele foi separado por uma costela. Então, sem querer criar doutrina, essa costela de Adão era o lado feminino de Adão, que Deus fez Eva? E Deus não foi criado à imagem e semelhança, e Adão não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Na verdade, a mulher é um ser sinestésico, emocional. A mulher simboliza o Espírito Santo, que é o lado emocional de Deus, de Jesus. E o homem simboliza Deus o Pai. O homem simboliza Deus o Pai. O espírito do homem é Deus o Pai, o lado racional de Deus. O Novo Testamento, Deus, Jesus, com o lado racional da sua mente, o Deus Eterno escreveu o Novo Testamento, ou o Velho Testamento, o primeiro pacto. E com o lado emocional, com o Espírito Santo, que é o lado emocional de Deus, de Jesus, que é a alma de Jesus, Deus escreveu o segundo pacto, o Novo Testamento. E continua na mensagem Casamento e Divórcio, continua proclamando, falando, verbalizando o profeta Elias, o Jesus Cristo do irmão William Marion Branham, na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 239. Foi por isso que ele disse a Adão, antes que o sexo tivesse sido induzido ou introduzido, multiplicai-vos para encher a terra. Quando ele ainda estava no princípio, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Antes da criação de Eva, Adão era homem e mulher ao mesmo tempo, era hermafrodita, tinha dois sexos. Foi por isso que ele disse a Adão, antes que o sexo tivesse sido induzido ou introduzido, multiplicai-vos para encher a terra. Quando ele ainda estava no princípio, quando ele, Adão, ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Ali mostra então que a noiva tem de vir da palavra, por multiplicação espiritual. Multiplicações, vejam, enchendo a terra. Aqui são palavras do Jesus Cristo, do irmão William Marion Branham, do profeta Elias, através do irmão, por meio do irmão William Marion Branham, na mensagem Casamento e Divórcio, no parágrafo 239, parágrafo 106 e parágrafo 239. Então, realmente já não haveria mais razão para existir o homossexualismo ou o lesbianismo, porque o lado feminino de Adão, Deus pegou o lado feminino de Adão e fez Eva, né? A mulher é um ser sinestésico, emocional. A mulher simboliza a alma de Jesus, de Deus, as emoções de Deus, de Jesus. E o homem simboliza Deus o Pai. Deus o Pai, o lado racional de Deus, segundo a psicologia. Então, terminando, chamo a atenção para o parágrafo 104 da mensagem Casamento e Divórcio, né? Nas palavras do Jesus Cristo, do profeta Elias, por meio do irmão William Marion Branham. Você sabia que Satanás, parágrafo 104, você sabia que Satanás era coigual a Deus um dia? Certamente que era.
tudo exceto o Criador. Ele era tudo, encontrava-se à destra de Deus nos céus, o grande e proeminente querubim. Então, o diabo estava à destra de Deus e agora está à esquerda. À esquerda. Isto seria fogo estranho? Como é que pode? O irmão André Luiz está pregando, verbalizando, anunciando palavras de vida eterna. E o anjo de 24 de abril de 1993, por meio do profeta Cacó Filipe e dos seus apóstolos, estão dizendo que ele é deficiente intelectual, doente mental. Acho que alguma coisa está errado nisso. Na verdade, eles estão tendo a oportunidade. O profeta Cacó Filipe e os seus apóstolos e os seus seguidores estão tendo a oportunidade de orar por ele. Como muitos que são evangélicos e detestam ou ficam detestam o vizinho porque o vizinho não quer aceitar Jesus Cristo como Salvador. Oxe, como é que pode? Em vez de ficar detestando o vizinho que não quer aceitar Jesus Cristo como Salvador, esse evangélico tem a oportunidade de orar por ele. Isso é uma vergonha. Isto é, como dizia o Boris Casoy, isto é uma vergonha. Lembre-se, Mateus 27, 57. Mateus capítulo 27, parágrafo 57. Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico, chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. Mateus 27, 57. Mateus capítulo 27, parágrafo 57. Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. João, eu já estou confabulando demais. João capítulo 10, parágrafos 34 e 35. Então Jesus afirmou: na legislação de vocês está escrito, Deus disse, vocês são deuses. Como também no Salmo 82, 6. Vocês são deuses. Na legislação de vocês está escrito, Deus disse, vocês são deuses. Sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. João capítulo 10, parágrafos 34 e 35. Acho que eu estou confabulando demais. Confabulando? João capítulo 11, do parágrafo 38 ao 44. Está impresso aqui, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Está impresso aqui, a ressurreição de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro. Então, na verdade é o seguinte: o dia em que Jesus Cristo, agora glorificado, fez Lázaro reencarnar. Lázaro nunca reencarnou a si mesmo. Jesus Cristo o fez reencarnar, retornar, ressuscitar, voltar ao corpo físico. Ora, o corpo estava intacto. Não tinham só ossos. Se alguém morreu há 1000 anos atrás e Deus o faz ressurgir, é ressurreição. Mas nesse caso de Lázaro, ele retornou, reencarnou, voltou ao corpo. O espírito dele, Deus fez o corpo, o espírito de Lázaro voltar, retornar, ressuscitar, reencarnar no corpo, depois que ele já havia ido para o mundo dos mortos. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: então lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder gloriosa de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu, para o firmamento e disse: Pai,
Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, bradou, clamou: Lázaro, venha para fora, Lázaro, saia. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. João, capítulo 11, do parágrafo 38 ao 44. No comentário do Sefer Yetzirah, ele fala sobre os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal. Então eu cheguei à seguinte conclusão: o bem é a humildade, o mal é a pobreza. O bem é a humildade de espírito, o mal é a pobreza de espírito. Eu tenho um CD original. Eu tenho um determinado CD original. Foi o que eu fiz. Peguei esse CD original e fiz uma cópia. E todos os dois, o original e a cópia, têm a mesma qualidade de som, idênticas. Se você colocar no aparelho de som e ficar trocando os dois CDs, você nunca vai saber qual é o original e qual é o verdadeiro. Qual é o original e qual é a cópia. Esta é a diferença entre o bem e o mal. Esta seria a diferença entre Jesus Cristo glorificado e o anjo de 24 de abril de 1993. De acordo com o que o irmão André Luiz está pregando, Jesus Cristo glorificado está à direita de Deus, está à direita do universo. E o anjo de 24 de abril de 1993 está à esquerda. Pois eu sinto que ele é um Deus árabe. O verdadeiro nome dele é Alá. Ele rejeita a Bíblia, ou ele não gosta da Bíblia. Realmente, o irmão André Luiz está verbalizando, pregando palavras de vida eterna. Então, o determinado CD que eu tenho e que eu fiz a cópia, o original e a cópia têm a mesma qualidade de som, idênticas. Esta é a diferença entre o bem e o mal. Ou seja, esta é a diferença entre a humildade de espírito e a pobreza de espírito. Esta é a diferença entre a humildade e a pobreza. As pessoas estão proclamando subliminarmente uma tal pobreza do bem. E do mesmo jeito que eu leio Mateus 5,3, assim, como assim? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino, é o governo da sétima dimensão. Mateus 5,3, né? E esse texto foi mudado na versão, na tradução João Ferreira de Almeida, de 1993. Eles mudaram de pobre de espírito para humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Gostei, muito bom. Porque eu me nego a dizer que o diabo, ou Lúcifer, ou Samael é pobre de espírito e Deus é pobre de espírito também. Samael é pobre de espírito e Jesus Cristo glorificado é humilde de espírito. Samael, ou seja, o diabo, Lúcifer, é a mão esquerda de Deus, do universo, e Jesus Cristo glorificado é a mão direita de Deus, do universo. Então, a doutrina da reencarnação surgiu no mundo depois que Jesus Cristo, no terceiro dia, reencarnou a si mesmo, ou fez o seu espírito, o seu próprio espírito, retornar ao seu corpo. E a confusão é o seguinte:
Os espíritas proclamam também que é impossível. Veja a confusão. Os espíritas proclamam, ou o espiritismo proclama, que é impossível um espírito de uma pessoa voltar ou reencarnar no próprio corpo. No próprio corpo. Depois de morto. Jesus Cristo não voltou, não reencarnou no terceiro dia. Jesus Cristo não fez o seu espírito voltar ao corpo no terceiro dia. Jesus Cristo foi o único ser humano em toda a história da humanidade que reencarnou a si mesmo. E Lázaro e o homem que tocou, e o corpo do homem que tocou no corpo do profeta Eliseu, eles não reencarnaram a si mesmos. Eles foram reencarnados ou ressuscitados por Deus, por Jesus. E ninguém mais, ou pouquíssimas pessoas, ou uma pessoa ou outra, o Deus eterno fez reencarnar, ressuscitar, ressurgir, retornar. Quem ama é humilde e bom. Quem odeia é pobre e mau. Onde houver o ódio do maligno, que eu leve o amor de Deus. Ou seja, onde houver a pobreza do diabo, de Lúcifer, de Samael, que eu leve a humildade de Deus, de Jesus.